As escolas acabaram herdando a tarefa de educar os jovens. Pais de alunos, sempre alegando falta de tempo, acabam deixando para as instituições de ensino uma lição que deveria ser aprendida dentro de casa. Acolher, compreender, ensinar, repreender, impor limites, dar carinho, afeto, amizade, cultivar valores como respeito, liderança, solidariedade. Não são poucas as tarefas quando se trata da educação de uma criança. Mais do que um objetivo, educar é um processo cheio de dificuldades e desafios para pais e educadores. Não são poucos os pais que reclamam por trabalhar demais e por ter pouco tempo para se dedicar aos filhos. Também não são poucos os educadores que dizem que os professores acabam ficando com a tarefa quase que exclusiva de educar as crianças. E nesse quadro, que afeta dos mais ricos aos mais pobres, fica difícil estabelecer quais são os papéis que cabem à escola e à família. A gente orienta em casa e na escola eles terminam, né? Que a gente começa em casa e termina na escola. Tem que ter participação na escola e com os pais, porque os pais não têm que ficar ausentes, né? Os pais têm que participar. Antigamente a gente respeitava um professor e uma professora como se respeitasse o pai e a mãe. Hoje não tem mais essa história, né? Meus filhos, eu creio que eu passo um bom exemplo para eles, mas a escola tem o papel de orientar, né, tanto quanto eu. Acho que é fundamental. Prepara eles para a vida, para o futuro, é só a escola que consegue, né, chegar lá. E dos pais, qual que a senhora acha que é a obrigação? Colaborar com a escola, né? Trabalhando junto dá tudo mais certo. Acaba ficando muito para a escola, os pais acabam, as mães trabalham, não tem tempo e acaba querendo passar muito para a escola, né? Às vezes a obrigação da família é passar para a escola. Qual que a senhora acredita que é o papel da escola na educação dos filhos? Eu acho que o papel da escola é importante, mas a educação dos filhos eu ainda acredito que fique mais para a família. E a falta de tempo, a vida corrida dos pais, eles acabam deixando para a escola um papel que realmente é da família. Então, Vila. Essa é uma discussão em outros países, é que no Brasil a gente se discute pouco essas coisas. Qual é o papel do Estado e qual é o papel da família e tal, né? Aqui, alguns inclusive que defendem, não, a criança tem que ficar o dia inteiro na escola. Eu acho um pavor, eu odiaria se eu ficasse o dia inteiro na escola. Eu acho que uma coisa é o espaço da escola, outra coisa é o espaço da família. E nós temos uma dificuldade dessa relação, porque a sociedade mudou muito, um processo de urbanização do Brasil se intensificou nos últimos 30, 40 anos. Nós mudamos a pirâmide etária, a composição da família, a participação no mercado de trabalho, e ninguém sabe o que fazer, e a sociedade não discute isso. O que é curioso, a gente discute o Enem, a avaliação, discutimos uma série de coisas, mas o cotidiano da escola, né, a gente não discute. E essa questão da educação e qual é a relação que tem de ser estabelecida entre a família e a escola. A participação da família, por exemplo, na escola pública, especialmente, né, do acompanhamento é quase que nula. A maior parte das escolas públicas acaba funcionando sem a participação. Não é que ela não quer, é que inúmeras convocações ninguém sequer comparece a essas reuniões, né? É terrível a situação, não é fácil, não. Maristela, a Cris Tosta, ela mandou um Twitter aqui pra gente, ela conta, eu sou professora e concordo com os comentários de vocês. Ela diz, a família é ausente na educação das crianças. Nós, professores, somos desvalorizados, desrespeitados. É um problema sério, claro, né, Maristela? Certamente, é um problema crônico, né? É porque, como ela em certo momento falou, Marcelo, é a questão dos limites, né? Qualquer sociedade, quando você tem um momento de transição entre uma formação ultra-autoritária, uma família autoritária, a educação autoritária, para um outro tipo de sociedade, é necessário estar, que hoje nós vivemos, que a família é diferente, tal, a sociedade foi mudando, é necessário estabelecer os limites. E essa é a grande questão. Aqueles episódios apresentados de violência é uma coisa pavorosa, né? Então, a questão do limite, qual é o espaço, qual é o espaço do aluno, qual é o do professor, qual é da direção da escola, isso tudo que é uma questão fundamental, que deveria ter seminários constantes de participação, de avaliação. A sociedade também se omite, porque é muito fácil falar que o problema é do professor, do Estado, isso é do governo, porque tudo no Brasil, quando a gente tem um problema complicado, a gente empurra para o governo solucionar. Nunca é a sociedade que se auto-organiza e quer discutir o problema e participar da solução do problema, porque falta isso, essa participação da sociedade, né? A importância da fixação dos papéis também, porque o aluno
é criança ou é adolescente, mas ele é aluno. Ele tem que ocupar o papel de aluno. O professor é autoridade, ele é professor. Então, esse problema da fixação de papéis e dos limites é muito importante até para a saúde mental, né? Claro. Porque senão a gente começa a ter sociopatas, não psicopatas, mas sociopatas. Aquele que não se adapta mais aos limites, às condições, à disciplina, às regras, à ética, à moral. Então, eu acho que essa volta, a fixação dos papéis é muito importante. Daqui a pouco, na outra reportagem, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Que é hora de parar de reclamar só e as pessoas agirem também, né? Porque no discurso, os discursos todos eram bons, todos que a gente ouviu, de mais jovem a mais velhos, não, a família, a casa, a escola complementar. Muito bem, olha, ainda nesta edição, em mais uma reportagem sobre os problemas da educação, nós vamos dar a palavra aos professores, daqui a pouquinho. Bem, carro que gastar menos combustível terá IPI menor. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, durante a apresentação do novo regime automotivo. Para ter direito ao imposto mais baixo, os carros precisarão fazer pelo menos 17 km por litro de gasolina ou 12 km por litro de etanol até 2017. Pelos cálculos do governo, quem tiver um carro nessas condições vai economizar R$ 1.150 por ano com combustível. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, a diminuição do IPI será um prêmio para a montadora, que poderá ou não repassar o benefício para o preço do veículo. Pelo menos mais 6 acidentes envolvendo caminhões são registrados desde a quarta-feira. Em Belém, um caminhão derrubou o muro de uma casa. Em Curitiba, uma menina de 12 anos morreu atropelada quando um veículo bitrem invadiu a calçada para fazer a curva, numa rua onde é proibida a circulação de caminhões. Em Londrina, no Paraná, um carro que entrava na estrada foi arrastado por um caminhão por mais de 100 metros. O motorista morreu. Em Caçapava, no interior de São Paulo, a Via Dutra teve mais de 4 quilômetros de congestionamento hoje à tarde, depois que um caminhão invadiu o canteiro central da pista. Polícia de Santos, no litoral de São Paulo, identifica o carro suspeito de atropelar a jovem Ana Carolina Teixeira no dia 23 de setembro. O carro estava em uma oficina para reparos e foi apreendido. O proprietário registrou um boletim de ocorrência de furto do veículo com a data do atropelamento, mas segundo a polícia, há imagens do carro em uma garagem nesse dia. Carolina, que ficou conhecida nas redes sociais por organizar uma campanha de doação de sangue, morreu na segunda-feira, depois de permanecer 9 dias na UTI. E o país ainda enfrentou hoje os reflexos do apagão de ontem, que deixou milhões de brasileiros sem luz. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, disse que as falhas no fornecimento de energia nas diversas regiões aconteceu por mera coincidência. Eram quase 9 da noite de ontem, quando parte das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e os estados de Rondônia e Acre tiveram fornecimento de energia interrompidos por 26 minutos. O corte no abastecimento reacende uma dúvida. Nosso sistema de geração e transmissão de energia são seguros? Corremos o risco de mais apagões como os de 2001 e 2009, que deixaram no escuro vários estados brasileiros? A preocupação é porque ainda hoje há cidades na Grande São Paulo com corte de luz constantes. No começo deste ano, essa metalúrgica perdeu metade de um mês de trabalho por conta da falta de energia elétrica, um prejuízo de 1/3 da produção, ou seja, R$200 mil. Localizada em Cotia, a indústria fabrica filtros de aço inox usados em poços artesianos, saneamento básico e na indústria de celulose. São produzidas 150 peças por mês, mas essa produção poderia ser maior. Porque como é que a gente vai fazer um investimento se eu não tenho uma garantia de fornecimento contínuo de energia? Não é só na fábrica que falta luz. Eu moro em Vargem Grande Paulista e lá também é a mesma coisa. Eu diria que uma vez por semana a gente tem problema de energia. A diretora do Sindicato da Indústria da Energia de São Paulo garante que os problemas de interrupção são pontuais. Diariamente, equipes estão nas ruas trocando algum componente, um transformador, fazendo qualquer ajuste possível para observar ou para garantir uma das suas maiores finalidades, que é a qualidade da energia. Para acompanhar a demanda impulsionada pelo crescimento econômico,
Todo ano, o Brasil precisa gerar 4.000 megawatts a mais, o suficiente para abastecer uma cidade como Rio de Janeiro. As regiões que necessitam de mais energia deveriam ser as produtoras para o abastecimento próprio, como explicou por telefone o presidente do Instituto Acende Brasil. Já estamos chegando no momento em que deverá ser conveniente fazer leilões de energia regionalizados, para que com essa decisão torne o sistema ainda mais robusto a custo mais baixo. Olha, a Eletropaulo informou em nota que os cortes de energia que afetaram a metalúrgica foram ocasionados por queda de galhos de árvores na rede elétrica. Segundo a empresa, não foi identificado nenhum desligamento superior a 4 horas. E para a região de Cotia, existe um planejamento de investimento de 240 milhões de reais em melhorias do sistema até o final do ano. Sobre as últimas interrupções de energia que aconteceram em várias regiões do país, Furnas esclareceu que as causas continuam sendo apuradas. A empresa afirmou que as atividades de manutenção estão em dia. O que vocês acham, gente? Como é que agora, nesse momento de crescimento econômico e essa possibilidade de falta de energia, como resolver isso aí? Isso é uma coisa grave. Agora, o ministério dirigido por Edson Lobão só poderia dar nisso, né? Porque o Ministério das Minas e Energia é propriedade privada da família Sarney há quase uma década. Eu não sei porque o Sarney gosta tanto de energia elétrica. Eu até imaginei, em certo momento, e escrevi, que o sonho dele não era ser advogado, era ser engenheiro elétrico. Porque ele controla o Ministério das Minas e Energia há uma década, controla a Eletronorte e tem todos os seus políticos do Maranhão, né? O Edson Lobão é um deles, né? Que controla essas grandes empresas. Então nós temos um grave problema de gestão. Né? Porque ficou propriedade da família Sarney esse ministério, o país não tem limite de crescimento, as indústrias têm problema, as residências têm problemas graves em relação a isso. E é necessário ter um planejamento, não é possível a gente ficar tendo os apagões como tivemos nos últimos 2 dias, sem uma explicação lógica por parte. Não adianta falar que, não, isso é comum, nós teve um problema no transformador na região sul, né? Por isso que teve esse problema. Não, eu imagino se fosse o oposto, né? O escândalo que seria feito. Então, acho que há um problema de gestão no governo federal. É um excesso de ministros e o Edson Lobão, ele pode ser tudo. Infelizmente, não pode ser, em hipótese alguma, ministro das Minas e Energia, que não tem a mínima competência. Ele, tanto quanto eu, só sabe trabalhar com energia o seguinte, que é apertar o interruptor. Nem trocar um fusível. Nem trocar um fusível. Você quer complementar, sem dúvida, é um ministério de políticos e de cupinchas, acupichados dos políticos e não um técnico, né? Então fica difícil e isso nós estamos só começando a ver, mas ainda vem outros apagões pela frente, infelizmente. Infelizmente. Olha, veja a seguir, então, o papel da escola na educação de crianças e adolescentes. E também, no julgamento do mensalão, o revisor absolve o ex-ministro José Dirceu.